tudo mesmo surgiu desse interesse que eu tinha pessoal na história dos imigrantes do Brasil. Eu sou filho de imigrante, neto de imigrante, então eu sempre pesquisei muito sobre isso. A gente já sabia que, por exemplo, Gigantes da Indústria tinha funcionado muito bem pra gente, que é uma série que vem original do History americano, e que os personagens têm relações entre si, enfim, intriga, inveja, eles têm uma competição, isso é muito bacana. Mas precisava achar quem seriam essas figuras históricas, quem são? A gente falou para várias produtoras o tipo de série que a gente queria fazer, mais hollywoodiana, de menos horas, com um investimento um pouco maior. E a boutique, né, o Onesco, junto com o Eduardo, eles foram atrás, pesquisaram, tentaram achar o que foi esse momento de formação também de uma sociedade urbana, industrializada no Brasil, e vieram com uma baita de uma pesquisa, com todos esses personagens. Quando a gente viu, falou, putz, era exatamente esse o caminho, então foi muito orgânico falar assim para a série. Depois que eu escolhi os personagens, eu pesquisei a biografia deles e redigi um mini texto que diria assim, ó, eu quero contar a história do Matarazzo através desse fato que aconteceu na vida dele e assim para todos os outros, né? Pro Percival Farquhar, pro Guilherme Gimli e pro Giuseppe Martinelli. Então o que empolgou a gente era essa possibilidade de escolher grandes personagens e, ao mesmo tempo, a partir da história deles, contar um pouco da história do Brasil. Então, a nossa série começa em 1870 e vai até 1940. É um período bem grande. A gente leu muito e muito o jornal da época e você cruzando uma notícia com a outra, você saca que, por exemplo, o Farquhar estava acusando o Gimli aqui, na verdade. E se você lê desavisado, você acha que é só um editorial dele falando da empresa dele. A gente levantou muitas imagens do Brasil desse período e isso foi muito orientador, tanto para o figurino quanto para a arte, né? Aqueles rebeldes não vão nem perceber o que os atingiu. La naturaleza del proyecto, ese espíritu fundacional de los gigantes de Brasil que construyeron las bases de los grandes motores de la economía brasileña, apela en buena medida a un elemento de orgullo nacional. Creo que es un programa que apela a una sensibilidad muy positiva sobre los valores nacionales. Os Gigantes do Brasil, eu acho que vai dar oportunidade para nós brasileiros, né, que nós conhecemos até acho que pouco da nossa história, a conhecer um pouco mais sobre o início do século XX aqui no Brasil, né, sobre o início da industrialização, e que me ajudou bastante para fazer, inclusive, até nessa evolução da idade dele, que ele usava uma bengala. Então o figurino ajudou bastante a compor, e no final ele já estava até os 80 anos se apoiando na bengala para representar os 80 anos que ele tinha na época. A gente tem no Gigantes do Brasil uma chance incrível de ver que a gente tem histórias muito potentes nesse país e que a gente só precisa olhar para elas. O Guilherme é uma figura muito solitária na história. Uma figura que você não vê em ambientes sociais na história. O ambiente social do Guilherme tem duas pessoas, sabe? Um gabinete e tal, um corredor. Então, essa história já é curiosa por si só. E eu acho que as pessoas podem, quem assistir a história vai sentir naquele cara detalhes delicados de personalidade, sabe? Tenho certeza que o público vai se envolver demais e pelo formato, que são 4 episódios, fatalmente os caras vão ficar com gostinho de quero mais. Não faltam gigantes do Brasil. Quanto mais se vasculha a história do Brasil, mais você descobre que existem personagens e acontecimentos que são épicos, que são transformadores e do ponto de vista da ficção são incrivelmente ricos. O History, tendo essa iniciativa, ele permite que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao que foi essa história, o que é essa história, para que a gente possa entender um pouco mais. O Brasil de hoje, ele não surge de um rompante, ele é resultado de um processo e que, assim como esses personagens, outros mais
devem surgir para poder trazer para a gente o que é esse processo histórico. Ele é uma figura institucional, ele é um industrial, ele é um empreendedor, ele é um fazedor de fortuna. Então tudo isso diz respeito a uma figura institucional e fria. Ela está nos registros. E existe uma outra figura que é a figura humana. Era um homem que sentia dor, sentia tristeza, sentia vontade de se transformar. Para mim, me interessou buscar quem era esse ser humano. Eram muitas locações, a gente tinha muito deslocamento e principalmente muitos anos de história, então isso implicava também o quê? Figurino. Nessa época os caras têm que estar vestidos anos 10. Na próxima cena eles têm que estar vestidos anos 40. Então foi realmente um trabalho de quebra-cabeça. A gente contou, né, a história desses personagens desde 1873, que é a primeira cena da série, até 1942. Então são, sei lá, 70 anos da história do Brasil, mais ou menos. A gente acabou achando uma praia no Guarujá, que tinha muito a ver com o que seria o porto precário do Rio de Janeiro daquela época. E aí que entrou a pós-produção, porque como é que você conta que você está no Rio de Janeiro só mostrando o mar? Não, você precisa contar que você está no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a conversar com a Quanta para tentar, não só no Porto do Rio de Janeiro, mas como em várias locações, reconstruir esses lugares com computação gráfica. Às vezes uma coisa que parece só um muro pode se transformar, sei lá, numa cidade inteira, entendeu? Aqui é o canal de Bertioga. Nós pintamos aqui o Corcovado atrás, pintamos esses barcos, que é uma ilustração que a gente foi fazendo, porque isso aqui é uma coisa que tem muito pouco movimento. E o barco que tem mais movimento, o navio que tem mais movimento e aparece em outras cenas, a gente remodelou ele inteiro em 3D. Eles não eram só ambiciosos, eu acho que tinha uma coisa de pensar no legado. Em todos os personagens pensavam no legado que eles deixariam, né? Tanto o Matarazzo, ao construir um império de empresas para sua família, todas tinham o nome Matarazzo, 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 era uma fixação dele. Ao Martinelli, que construiu um monumento no centro da cidade de São Paulo. E o Gimli, que pensava na construção de um país. E o Farquhar, que pensava com essa teoria do destino manifesto, em deixar o progresso por onde ele passava, né? Então eu acho que todos tinham, sim, ambição e eram homens ambiciosos e tal, mas tinham, além disso, a necessidade de deixar algum traço na história, entendeu? Essa determinação, essa garra que esses caras tinham, isso que emociona, né? É isso que faz a gente se interessar pelos personagens, como eles corriam tantos riscos, como que eles acreditavam tanto no sonho que eles tinham, né? Eu acho que o público brasileiro é bem carente de ver sua própria história, sabe? Tomara que o público assista e fique feliz de ver sua própria história contada e contada de uma maneira tão bacana, porque eu acho que a produção tá incrível. Yo creo que Gigantes de Brasil genera la expectativa de ver la historia grande de Brasil y la historia grande de Brasil contada por History. Esa es una combinación muy positiva y yo creo que la respuesta va a estar a esa altura. Un acompañamiento emocional sobre cómo un canal internacional viene a casa a contar nuestra história. Quem gosta de história, quem está interessado em história do Brasil e tem curiosidade, eu acho que a gente está entregando tanto a curiosidade quanto a história, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a série se propôs e a gente conseguiu fazer.